Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo no nosso canal do YouTube, nessa playlist que tem como título Bênção de Paz, o livro que no momento estamos lendo e refletindo, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Rogamos sempre a Deus e aos guias e mentores a proteção divina, as bênçãos de Jesus para esse trabalho, para que possamos cada vez mais, ao estudarmos, compreender essas lições para vivenciarmos na nossa vida prática, na nossa vida do dia a dia. A lição de hoje tem como título Oremos Agindo e inicia com uma anotação de Marco, onde Jesus assim nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E a partir de agora, Emmanuel complementa nos dizendo assim: diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo o serviço que a disfarça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe as sombras. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Quando lembramos dessa lição, a necessidade de, em todos os momentos, orarmos. A oração é uma necessidade de nós, todos nós possuímos, é um sentimento inato, é um desejo de agradecimento ao Pai. E a gente fica imaginando, o que seria a vida nossa sem a oração. Algumas pessoas ainda não sofreram, talvez, o suficiente para valorizar a prece. Esses fluidos balsâmicos que nos caem na alma dolorida e nos acalenta, nos consola, nos pacifica. Mas é interessante que, ao mesmo tempo da importância da oração, é importante agir. Por isso a gente vai lembrar lá, do capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, a oração é quando nós buscamos atravessar uma vereda fluídica, nos elevando por sintonia a faixa onde se encontram os espíritos elevados. Ao mesmo tempo que esses espíritos superiores buscam também descer um pouco as suas vibrações para que ali possamos nos encontrar. Então, Leon Denis fala que é uma vereda fluídica. A gente às vezes imagina um matagal. A pessoa que nunca passa naquele caminho ali, daquele terreno ali que está abandonado com matagal, se um dia ela tiver que passar, vai ter uma dificuldade. Mas se ela passar ali todo dia, o que acontece? Ela vai amassando ali aquele mato e ela vai criar um caminho. Assim é como a pessoa que ora todo dia. Ela consegue um caminhar mais rápido, ela consegue um processo, ela vai aprendendo na oração a se desligar de tudo que é da matéria para se elevar em pensamento, em emoção,
para se colocar em sintonia com seus benfeitores espirituais. Isso é muito importante, porque isso é conquista do espírito, isso é possível aprender. Logo, aquele que nunca ora e um dia precisa, ele vai sentir naturalmente mais dificuldades. Ele não sabe como faz, ele fica achando que é pelo excesso de palavras, ele não sabe se desligar das coisas materiais, porque isso é um processo mesmo de aprendizado. É quando a gente entra na prece, né? É como se buscasse aqui o nosso quarto interior para conversar com Deus, para conversar com Jesus, para conversar com os mentores e guias espirituais, mas conversar com serenidade. Conversar desde o primeiro momento, já sabendo que entre o nosso pedido e o deferimento do nosso pedido existe um momento de mediação e que nem todos os nossos pedidos serão atendidos, graças a Deus. Porque quando olhamos para trás aquilo que nós pedíamos e não fomos atendidos, hoje vemos, falamos, graças a Deus não nos atenderam naqueles pedidos ainda, frutos do nosso capricho, do nosso egoísmo, muitas situações que nos levariam a situações bem desagradáveis. Mas não podemos ficar naquela situação de oração diante, né, de uma prova, diante da penúria, diante da ignorância. A gente não pode ficar, a gente vai buscar a oração para encontrar naquela oração forças, porque da oração nós saímos renovados, nós saímos mais fortes, nós saímos mais capacitados, porque os mentores e guias espirituais buscam nos estimular, ativar dentro de nós forças que não desconhecemos, através de uma série de procedimentos. Então a gente fica assim, como é importante, né, buscar na prece esse socorro, essa força, encontrando dentro de nós esse momento, né, de destrave. Muitas vezes a gente está travado, não veio, não encontra o caminho. Mas é importante agir. Ajuda-te que o céu te ajudará. E qual é a minha parte? Minha parte não é ficar na beira do caminho só orando, ou de joelhos só orando, para que a espiritualidade, para que Jesus venha fazer a parte que compete a mim. A minha parte eu posso pedir, mas eu tenho que fazer por onde? É muito difícil ajudar aquele que não se ajuda. E muitas vezes a prece é tão complicada, a mente da criatura, ela nem sabe o que ela quer, porque ela não aprendeu nem a organizar o pensamento para pedir. Perguntar a ela, mas o que ela quer no final das contas? Às vezes a pessoa não sabe. É uma mente que ainda está muito emaranhada. Então muitas vezes a gente vai pedir, né? Meu Deus, me ajuda a orar, me ensina a orar. Então um movimento de pedido, mas levanta e faz a tua parte. Então, diante da prova, né, busca ali meio de encontrar uma solução, faz a tua parte, desenvolve um serviço que desfaça aquela penúria, vai buscar um serviço, vai acender luz diante da ignorância, vai procurar uma medicação diante da enfermidade, a gente vai orar. Diante da dor, né, da doença, a gente ora pelos médicos, por toda aquela equipe de saúde, para que os bons espíritos estejam junto deles. Mas a gente tem que procurar um médico, a gente tem que fazer o exame, a gente tem que fazer lá uma cirurgia, a gente vai ter que tomar remédio. Somos nós, corpo físico. Então é a parte que nos cabe. Eu não posso, né, ficar esperando apenas o milagre, no sentido que milagre, na realidade, não existe. Quando a gente começa a entender, a gente encontra as soluções de Deus, mas na medida que a gente caminha. Houve um desastre, a gente vai orar, mas vamos lá anular os efeitos daquele desastre. Se tem uma dificuldade, apesar de orar, vamos aproveitar as lições a fim de evitá-los futuramente. O que a gente aprendeu com aquela dificuldade? Como é que a gente cresceu? Está tendo um sofrimento? Vamos pedir, vamos na prece, mas vamos também construir um caminho para nos libertar daquele mal. Se está tendo uma discórdia, vamos edificar um recurso para estabelecer a paz. Vamos orar, mas vamos estabelecer a paz. Orar e agir cada vez mais.
nos lembra muito, né, daquela lição de um barqueiro explicando ali o valor dos dois remos. Então ele mostrou, olha, eu tenho dois remos aqui que me faz caminhar. Um remo se chama confiança. Se a gente, que é a oração, nós precisamos confiar. Mas se a gente ficar só com o remo da confiança, a gente vai ficar rodando. Aí depois ele falou, esse outro remo aqui, o nome dele é agir. Um é confiar, outro é agir. Se a gente ficar só agindo, a gente também vai ficar rodando. Quando nós unimos confiar e agir, o barco, né, prossegue lá no seu destino, se desloca. Então somos nós. Precisamos da oração, da confiança, de confiar, mas igualmente precisamos agir. Precisamos buscar diante de todas as situações a parte que nos compete, a parte que nos cabe fazer para nos encontrarmos em pensamento com esses espíritos amigos e dizermos assim, fiz tudo o que eu podia fazer dentro dessa situação. Jesus, entrego aos vossos pés, ao vosso coração, todo o restante, que daqui em diante eu já não consigo mais. Ajudai-me, Senhor. Dai-me coragem, dai-me uma intuição para mudar, ou, Senhor, reforça a minha resignação para que eu aceite. Dessa maneira, então, possamos orar sempre, com os pensamentos organizados, aprendendo a orar cada dia mais, mas também termos o olhar de buscarmos sempre uma solução que já somos capazes, situações que já temos condições de resolver. Muita paz a todos, com as bênçãos de Deus, de Jesus, dos mentores e guias espirituais, que possamos prosseguir sempre, orando e agindo. Muita paz.